Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 30 de junho, celebramos os protomártires da Igreja de Roma. A liturgia atual coloca essa celebração exatamente no dia seguinte à solenidade de São Pedro e São Paulo, até porque são martírios que estão relacionados. Os martírios dos dois grandes apóstolos e o martírio desses que foram os primeiros mártires da Igreja de Roma. Como aconteceu esse martírio? Por volta do ano 65 da era cristã, aconteceu um grande incêndio que destruiu uma boa parte da cidade de Roma. Conta-se, inclusive, que o Nero, imperador romano dessa época, deitado ao som de uma cítara, ele assistia de longe todo esse incêndio, ao que parece se deleitando com aquilo. Só que o povo romano começou a se indignar com aquilo. Começou a colocar a culpa no próprio imperador Nero, porque ele não fez nada e os testemunhos eram de que ele se alegrava com aquilo. Nero, que é quem provavelmente causou aquele incêndio, para se safar, ele acaba colocando a culpa nos cristãos, uma religião que na época era muito marginalizada. A maior parte disparada dos seus membros eram de pessoas muito simples, muito pobres, e ele, para desviar a atenção dos romanos para si mesmo, o imperador Nero acaba colocando a culpa na religião cristã. A partir disso, faz ser iniciada uma perseguição muito cruel aos cristãos. O escritor romano Tácito, nessa época, que também era historiador, ele diz que nessa perseguição de Nero, uma grande multidão de cristãos foram submetidos a cruéis torturas. E diz o escritor romano Tácito: uns cristãos foram revestidos de pele de animais, para simbolizar representações mitológicas e serem melhor devorados pelas feras. Outros, metidos em sacos de resina inflamável e amarrados em postes, foram queimados vivos a fim de iluminar as ruas noite adentro. Os cristãos, diz o mesmo Tácito, foram sacrificados não porque eram culpados do incêndio, mas unicamente para satisfazer a crueldade do imperador. Então, muitos cristãos, muitos mesmo, eram colocados como postes nas ruas de Roma e era ateado fogo sobre os corpos deles enquanto eles ainda estavam vivos. Então, pessoas que passavam, inclusive crianças, viam os cristãos com o corpo pregado aos postes enquanto eles eram queimados, iluminando as ruas da cidade de Roma. O imperador Nero realmente foi muito cruel nessa perseguição que acabou atingindo muitos cristãos mesmo. O Papa da época, que era São Clemente Romano, ele, sobre essa perseguição de Nero, ele diz o seguinte: uma grande multidão de fiéis suportou ultrajes e torturas e se transformou no mais belo exemplo para nós. Entre estes, também muitas mulheres, sofrendo afrontas atrozes e sacrílegas, percorreram a trajetória segura da fé, obtendo o nobre prêmio, elas que eram fracas no corpo. Então, todos os tipos de cristãos foram vítimas dessa perseguição de Nero. Uma perseguição muito cruel, mas se o sangue derramado dos mártires é semente de novos cristãos, isso de fato aconteceu na cidade de Roma, que aos poucos viu o evangelho se difundir cada vez mais e mais e se tornar depois, inclusive, a sede da Igreja Católica no mundo inteiro. Certamente o testemunho desses mártires e a intercessão deles, os frutos do seu martírio, da sua fidelidade até o fim ao Cristo e à Igreja, são meios para que as graças de Deus cheguem até a cidade de Roma até hoje e de Roma para o mundo inteiro. Nos inspiremos no exemplo desses protomártires da Igreja de Roma e peçamos a Deus, pela intercessão deles, a graça de uma fidelidade semelhante na nossa vivência do Evangelho, no nosso amor por Jesus
e pela Igreja inteira. Santos protomártires de Roma, rogai por nós.